Senhor Jesus. Hoje vamos ler aqui Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 53, que diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Essa palavra do Senhor Jesus faz-nos refletir em algo extraordinário. Por quê? Onde já se ouviu falar que alguém comer a carne ou o sangue de outro viverá para sempre? Onde alguém pensou tal coisa? Teve algum pensamento que era possível qualquer pessoa comer a carne ou o sangue de outro e viver para sempre? É algo incomum, não existe. Há pessoas que praticaram até o canibalismo, comeram carne de outras pessoas e morreram normal, como todo mundo vai morrer. Não mudou a vida de ninguém, a não ser um trauma de ter que fazer isso de maneira às vezes até forçada para a sobrevivência, mas é algo que não tem nenhuma conotação espiritual. É uma coisa física. Mas daqui nessa palavra é algo espiritual, é eterno, é para sempre. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, e o seu sangue ali foi derramado, e a sua carne foi rasgada, partida, esse trabalho do Senhor Jesus, entregando-se a si mesmo, por mim e por você, foi um trabalho eterno, que nos dá a oportunidade de vivermos por Ele. Ali o nosso pecado, as nossas transgressões, aquilo que em nós era uma afronta para Deus, Jesus pagou o preço e limpou a cédula que havia de cobrança sobre o ser humano, sobre cada um de nós. Foi extinguida, foi limpa, se tornou branca como a neve. Foi tudo mudado ali na cruz do Calvário. Mas não é para todos. Não é algo que foi feito para qualquer um que exista. Aquilo foi feito para quem quiser participar. Ele diz: a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É uma coisa extraordinária nós podermos, sem precisar fazer nada, participar
do corpo e do sangue de Jesus. Porque não é por obras, não é por força que nós podemos fazer isso. Mas o que nós temos que fazer é participar. Comer a carne e beber o sangue de Jesus, para nos tornarmos limpos. Porque na cruz ele produziu essa graça maravilhosa. Se nós vermos aqui, quando ele instituiu a Santa Ceia e chamou seus discípulos para comer a Páscoa antes que ele fosse entregue nas mãos dos romanos, dos judeus, para ser crucificado, ele fez aqui uma preparação para os discípulos, porque antes que fosse pego, ele tinha que fazer isso, porque depois ele seria crucificado. Então aqui ele diz assim: tomando o pão e havendo dado graça, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Ele pegou um pão físico, que eles iam comer na Páscoa e beber o vinho. Ele apresentou aos seus discípulos algo diferente da Páscoa que eles tinham tido anos anteriores. Já não era só a Páscoa do livramento da escravidão do Egito. Era uma Páscoa diferente. Então diz assim: tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A Santa Ceia é a celebração em que nós reafirmamos a cada dia que participamos da salvação em Cristo Jesus. É algo eterno, espiritual. Quando você come o pão e bebe o vinho, depois que esses elementos são consagrados e você crê que aquele é o corpo e o sangue de Jesus que foi levado à cruz. E ali ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Você vai viver eternamente por ele. Porque a carne é verdadeira comida e o sangue é verdadeira bebida. Viveremos nele e por ele. Nele viveremos para sempre. Num lugar em que Deus está preparando, que Jesus disse que foi preparar. Ainda estamos vivos. Para chegarmos até lá, ainda temos que cumprir os nossos dias neste mundo. Mas é questão de tempo, muito curto. Estamos à beira da eternidade. Aquele que come a carne e bebe o sangue de Jesus, ele não está à beira da morte, ele está à beira da eternidade. Porque quando você sair deste mundo, você entrará na eternidade. Porque Jesus garantiu isto com sua carne e com seu sangue na cruz do Calvário. Muitos têm medo da morte. Sim, a morte é algo violento. Por mais que nós temos certeza absoluta que chegará até nós, ela nos constrange, nos entristece pela nossa vida ou pela vida de outros que estão à nossa volta ou de familiares. É algo violento. Jesus enfrentou essa violência na cruz do Calvário. Ele enfrentou. Mas ele ressuscitou para que eu e você ressuscitasse também. Então, a morte não é o fim. É só um passo final para entrarmos na eternidade.
Creia que o Senhor Jesus te dará isso para sempre, a eternidade. E viveremos com Ele e para Ele. E seremos dele para todo sempre. Os dias de alegria que nos esperam na eternidade, não dá para comparar o que vivemos hoje aqui. É incomparável o que vamos viver com Deus. Mas hoje, ainda que nesse mundo podemos ter uma vida em que a esperança nos sustenta, nos alegra, porque a cada dia continuamos comendo da sua carne e do seu sangue, até que cheguemos ao reino dos céus. E lá, ele diz que vai beber quando chegar ao reino dos céus, do fruto da vide, do fruto da uva. Ele vai comer conosco e vamos selar para todo sempre a nossa vida com Jesus. Creia e viva, não como desesperado, mas como um esperançoso da vida eterna, porque participamos do corpo e do sangue de Jesus. É algo extraordinário, incomum. Ninguém falou isso, só Jesus disse isso. Só Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele disse isso, mais ninguém. Então creia, entregue a sua vida. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E viva para sempre com Deus, com esperança. Na esperança que há em Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.